Olá, 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 tudo bem? Hoje eu vou falar sobre educação financeira, então empreendedorismo e educação financeira. Eu vou compartilhar a tela, vou falar um pouquinho do conceito em si, para que você possa, né, estudar sempre que você precisar revisitar essa aula de educação financeira e empreendedorismo. Então, deixa eu compartilhar a tela, só para compartilhar o conceito em si, tá? Que o empreendedorismo, ele não é educação financeira e educação financeira não é empreendedorismo, mas quando os dois estão juntos, isso traz um progresso muito grande para as pessoas, porque muitas pessoas começam a empreender e não têm sucesso por falta de educação financeira, por falta de entender que quando você empreende, principalmente com estabelecimentos físicos, eles geram muita despesa até com que as despesas e o investimento inicial se pague, e a partir dali tudo é lucro. Mas até lá existe muito investimento da nossa parte. Então, essa noção de educação financeira, ela faz com que o empreendedorismo perdure e com que o empreendedorismo tenha sucesso em si. Essa frase, o hábito de administrar o dinheiro, é mais importante que a quantidade de dinheiro que você já tem, para mim ela ficou obsoleta. Porque quando a gente fala de educação financeira, a gente não pode pensar somente no dinheiro que você já tem. Você tem que pensar em gerar mais receitas. Porque quando você investe somente o dinheiro que você ganha, você vai conseguir ter uma poupança, uma pequena reserva, ou até uma reserva robusta, mas que sempre você vai estar precisando utilizar. Tá? Quando a gente está falando de você ter mais fontes geradoras de renda, você consegue investir e guardar mais dinheiro ainda, cada vez mais. Então, os seus investimentos, eles aumentam em proporção. Então, eu diria que o hábito de administrar o seu dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você já tem, porém, continue com múltiplas fontes de renda. O Gustavo Cerbasi, ele fala sobre isso, né, no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que quanto mais fontes de renda você tiver, mais segurança você vai ter e mais próximo à liberdade financeira você estará. Ou seja, você tem que pensar que você precisa gerar receita. Por isso que a gente fala tanto que vendas são extraordinárias e todas as pessoas de sucesso utilizaram as vendas para alavancar os seus resultados. Porque você consegue potencializar os seus ganhos. Então, se você tem, né, já uma carreira, se você começar a vender algo a mais, mais produtos e mais serviços, você consegue aumentar os seus rendimentos. Não trocar somente horas por dinheiro, porque a gente está limitado a 24 horas no dia. Para o resto da nossa vida, a gente só tem 24 horas no dia. Quando a gente tem produtos e serviços que se vendem, mesmo que a gente não invista tempo neles, a gente está conseguindo alavancar os nossos resultados. A gente não está trocando tempo por dinheiro, mas resultado por dinheiro. Então, pensar dessa forma, abrir a nossa mente dessa forma, faz com que a gente expanda os nossos horizontes e tenha mais retorno financeiro. O empreendedorismo sozinho, sem educação financeira, pode levar à ruína. A educação financeira, sem o empreendedorismo, não gera receita. Então, esse conjunto, empreender com sabedoria, com educação financeira, faz com que você prospere e faz com que você continue prosperando. Eu gosto muito do Napoleão Hill, né? Ele passou 25 anos da vida dele estudando os mais bem-sucedidos da época dele. As pessoas mais bem-sucedidas, os multimilionários, mais bem-sucedidos da época dele. Ele compilou numa obra chamada Lei do Triunfo, que ele percebeu que eram pessoas distintas em setores, segmentos totalmente distintos, mas que elas tinham atitudes, pensamentos e habilidades em comum. E ele compilou nessa obra. E até que, inclusive, nesse livro, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, ele fala: é, se você se você não colocar, se você não aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você vai correr e trabalhar pelo dinheiro para o resto da vida. Ou seja, aprender a administrar o dinheiro é super importante. Mas se você não alavanca os seus resultados financeiros para que eles gerem uma receita significativa, você vai estar sempre correndo atrás do dinheiro para o resto da vida, tá? Então, múltiplas fontes de renda é o segredo.
gerar múltiplas fontes de receita, ter vários produtos e serviços que não dependam somente do seu tempo. Você que é autônomo, você investe 100% do seu tempo ali. E se você não pode estar lá? Acabou a sua receita, não entra mais receita. Então, essa noção de empreendedorismo ela é importante para que você entenda que você tenha que ter produtos e serviços que, independente de você, eles gerem receita, tá? E quando a gente está falando da indústria da educação, onde você tem um conteúdo que as pessoas querem absorver, querem comprar, você pode ter livros, você pode ter cursos para que agregue na vida dessas pessoas, desses profissionais em formação, desses profissionais que querem se especializar na área que você está especializado, né? E você pode pensar em alguma coisa para as empresas adquirirem, né? Para o setor de RH, para o setor, às vezes tem um setor específico focado na qualidade de vida, na saúde mental dos profissionais que atuam ali, dos funcionários. Então, você pode ter um curso ou algum material que você consiga colocar para vender independente das suas horas de trabalho e que esteja sendo vendido não somente para especialistas e profissionais em formação, mas para a população em geral que pode se beneficiar desse conteúdo que você tem, tá? Construir uma reserva financeira é muito importante, principalmente por causa das emergências e imprevistos. Então, ter a ideia de que você precisa administrar o seu dinheiro utilizando alguma operadora, né, como uma XP, por exemplo, que tem vários produtos que você pode usufruir, que você pode montar uma carteira com investimentos de rendimentos diferenciados de curto, médio, longo prazo, com risco alto, baixo, médio ou nenhum risco. Então, eles têm todos esses tipos de produtos para atender todo tipo de perfil, tá? O perfil conservador, o perfil mais o perfil mais arrojado, que está disposto a investir no investimento com alto risco. Então, lá dentro você consegue administrar a sua carteira e ter múltiplas fontes geradoras de renda dentro dos seus investimentos lá. Então, quando você for montar uma carteira dentro de uma operadora, você monta uma carteira e não esquece da sua reserva de liquidez, tá? Aquela reserva que você resgata o dinheiro naquele dia e naquele dia ele entra na sua conta, para que você possa atender emergências e imprevistos, porque a vida é uma caixinha de surpresas, tá? Então a gente tem que estar preparado para isso. Existem também alguns aplicativos que você pode utilizar para você poder ter noção dos seus rendimentos hoje. Então, o que que você tem que gera receita? Qual que é a receita que entrou nesse mês? E quais são as despesas que você tem? Porque cada mês traz uma despesa maior ou menor, né? Então a gente está no começo do ano, então tem as despesas com materiais escolares, com IPVA, com IPTU, né? Quando que vai ter o seguro do carro, quando que vai ter alguma despesa médica significativa, quando que vai ter alguma coisa significativa ali, você vai colocar suas receitas e as suas despesas e você vai conseguir ter um entendimento de quanto que você gasta por mês, o quanto que a sua casa gera de despesa, né? Com produtos de limpeza, com alimentação fora de casa, com escola, né? Com seguro saúde, com tudo isso. Você coloca e administra em aplicativos. Eu gosto muito do Money, né? Meu marido e eu, a gente utiliza o Money. Pra gente é ótimo, mas tem vários aplicativos e eu recomendo que você faça isso, né? Caso você seja casado ou não, em família, tá? Porque quando a gente trabalha o conceito de construção de riqueza, a gente está construindo um legado que vai ficar para o nosso futuro, e o nosso futuro são os nossos filhos. E o pai e a mãe, né, amam os filhos, né, da mesma forma. Então, ambos estão trabalhando para a qualidade de vida da família e o futuro dos filhos. Então, façam isso em família, façam esse exercício em família. Até porque começar a ensinar um pouco de educação financeira para os filhos verem isso acontecer, eu acho muito válido. É óbvio que a forma que a gente se comunica para com as crianças e os adolescentes é diferente da forma que você vai se comunicar com um adulto, principalmente em relação ao dinheiro e à educação financeira. Mas são hábitos que a gente já pode ir colocando dentro de casa, tá? Ter a noção de que a gente é gastador em tempo integral e ganhador em tempo parcial. Por isso que o empreendedorismo é tão maravilhoso, né? Quando a gente fala que a gente aumenta
as nossas horas trabalhadas no dia, porque se você está dormindo, mas você tem um produto que, enquanto você dorme, ele está sendo vendido, você já está tendo alavancagem financeira e você já está começando a ganhar em tempo integral também. Porque a gente gasta dinheiro o tempo todo para viver. O tempo todo a gente está gastando dinheiro. A nossa saúde demanda dinheiro, a nossa segurança demanda dinheiro, a nossa qualidade de vida demanda dinheiro, o nosso lar demanda dinheiro, a educação demanda dinheiro, tudo demanda dinheiro, tudo demanda gastos. Então, como que você consegue, com o empreendedorismo e a educação financeira, aumentar os seus ganhos, tá? Então, pensa nisso para que você comece a estruturar o seu material, para que você possa colocar isso em prática. O seu material, ele vai ser o quê? Ele vai ter o quê? Mentorias, palestras, livros. Vai ter o quê? Qual vai ser o conteúdo? Começa a fazer o seu esboço, começa a colocar no papel o conteúdo que você vai colocar em prática para que eles não sejam divergentes, não, para que eles não sejam iguais, né? Para que eles sejam divergentes, para que eles se complementem. Exatamente isso, para que eles se complementem, para que você possa oferecer para aqueles mesmos alunos do seu curso a sua mentoria. Talvez ela mais especializada num assunto, né? Talvez um acompanhamento mais próximo para aquelas pessoas que já estão em clínica. A mentoria ela pode ser muito maravilhosa para aquela pessoa que ela tá talvez recém-formada, com receio, e ela quer alguém para acompanhar o começo dela nessa trajetória. A mentoria em grupo ela pode trazer isso, tá? Então é um material bem diferenciado de um curso, por exemplo, que não tem esse contato próximo com você. Então, pensa nisso para que você possa estruturar o esboço do caminho que você vai seguir, para que você possa oferecer esse serviço e esses produtos para os seus consumidores, tá bom? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento de tela, para que agora a gente encerre a gravação e fique só no bate-papo aqui em sala, tá? No nosso Zoom. Deixa eu encerrar aqui, então, o compartilhamento. A gravação, quer dizer.